eu resolvi separá-los, né, entender um pouco cada um, e aí a gente passa para o próximo. E o primeiro dele é a parte, né, da nossa profissão de fé, onde nós proclamamos que Jesus subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. O que é isso para nós? O que é isso quando a gente, durante a celebração da Santa Missa, ou durante as nossas orações pessoais, durante o nosso batismo, onde nós assumimos isso para nós como fé, o que a gente está assumindo ali na sua verdade, né? Antes, vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de estudo. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercede por mim. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Para iniciar, eu já coloquei aí o tema dessa primeira parte da aula. Eu me recordei de uma homilia recente agora, né, da Ascensão do Senhor, onde o padre José Cândido, ele trata em profundidade, né, com bastante embasamento teológico, essa parte do credo, né, sobre a ascensão do Senhor, sobre estar sentado à direita do Pai, e eu queria que a gente pudesse acompanhar. Só alterar a tela aqui. Meus caros irmãos e irmãs, nesta conclusão do relato da ascensão de Cristo, pelo Evangelho de São Marcos, nós temos o mesmo cenário descrito no livro dos Atos dos Apóstolos. O acontecimento da ascensão se dá após uma ceia. O redator desta conclusão do Evangelho de São Marcos, que não é o evangelista Marcos, ele procurou reunir, e isto vem desde o século II, antes da despedida definitiva de Jesus, ele procurou reunir os últimos acontecimentos, coletando informações vindas das várias tradições e dos outros evangelistas. E a ascensão propriamente é narrada em um versículo, que é o versículo 19, e diz assim: depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E nós temos aí o verbo foi levado, que também nos Atos dos Apóstolos aparece 2 vezes. E é uma forma passiva do verbo, que de alguma forma induz ao fato de que Jesus foi assumido para o céu, ou seja, assunção e não ascensão. E esta percepção está também de acordo com a epístola dos Filipenses aos Filipenses, quando o texto diz: por isso o Pai o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Este versículo, tanto do Evangelho como da epístola aos Filipenses e também os Atos dos Apóstolos, estes versículos inspiraram o que nós chamamos de cristologia a partir de baixo, ou seja, o homem Jesus de Nazaré, a partir dele, tão perfeito assim, só pode ser Deus. É um método que os alemães chamam de von unten. Mas ao mesmo tempo,
nós percebemos na narrativa do Evangelho de São Marcos há indicações que não foi simplesmente uma assunção, mas foi também um arrebatamento, uma ascensão. E aí nós temos a outra forma de entender Jesus Cristo. A partir da sua divindade, ele, na sua imensa misericórdia, um Deus que se fez homem. É a cristologia a partir de cima, von oben, no terminologia técnica. No Evangelho de hoje nós percebemos isso pelo título que vem logo em seguida, a primeira frase: o Senhor Jesus. Senhor, no Novo Testamento, pressupõe a divindade de Jesus. E logo em seguida, sentou-se à direita de Deus. O verbo assentar-se, na forma ativa, indica que Jesus se assentou por si próprio à direita de Deus. Em outras palavras, ele se entronizou e não foi entronizado. Cristo, nosso Senhor e Deus, retornou vitorioso ao seu devido lugar após cumprida a sua missão terrena. As duas cristologias, a partir de baixo e a partir do alto, se completam. E a palavra ascensão, que é a liturgia de hoje, a festa de hoje, é um termo que na nossa maneira popular de pensar pode significar uma subida espacial, mas para nós o significado não é espacial. Nem Deus, nem Cristo glorificado, nem a Virgem Maria, nem os santos ocupam lugares, ocupam espaços. O céu não é um lugar acima de nós. Tem até a historinha dos astronautas, os americanos e depois os russos. E os russos, na época da Guerra Fria, disseram que estiveram lá na Lua, mas não viram o céu nem Deus. Aí o americano respondeu: se você tivesse pulado para fora da nave, veria. O céu é a experiência inefável, não definida por espaço ou por tempo, mas é onde Deus reina junto com todos os seus eleitos. Jesus Cristo ressuscitado é quem instituiu o céu a partir da sua ascensão. Ele conduziu toda a humanidade com ele, desde Adão, a experimentar em plenitude a comunhão com a Trindade Santíssima. Subir ao céu significa que Deus eleva à máxima potência todas as possibilidades que aqui neste mundo experimentamos de maneira provisória e deficiente. As possibilidades de alegria, de paz, de amor, de felicidade, e sem contingências de qualquer tipo. Assim diz o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos, e não haverá mais dor nem morte. O céu se forma no momento em que a primeira criatura alcança definitivamente a Deus. Portanto, o céu é estabelecido com a ascensão de Cristo. É que nos diz o cardeal Walter Kasper, que é também um teólogo alemão. Jesus, com a sua ascensão, precedeu-nos para formar o céu. Vou preparar-vos um lugar. Assim diz o Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 2. O céu é o corpo de Cristo, ressuscitado e glorificado à direita do Pai, para com Ele e nele congregar
todos os redimidos. O céu é o templo do Cordeiro imolado, destruído e reconstruído, em torno do qual se congregam todos os que foram lavados e purificados no sangue do Cordeiro, conforme o livro do Apocalipse. Também capítulo 7, versículo 14. A celebração da ascensão do Senhor é a celebração do nosso destino, de todos nós, e por que também não dizer de toda a humanidade. Nosso destino glorioso e definitivo é para onde todos caminhamos. É a celebração da nossa esperança no Senhor. Na sua ascensão se revela a razão última do porquê nós fomos chamados a este mundo, da nossa existência, da existência de cada ser humano. Na ascensão do Senhor se satisfaz a nossa perene fome de amor e de comunhão. Na ascensão do Senhor, o peregrino chega à sua pátria definitiva, porque aqui não temos morada permanente. E enquanto esse dia do Senhor não chega em plenitude, nós o vivenciamos através da missão confiada a todos os discípulos, inclusive a nós que também somos discípulos. Jesus não poderá mais ser visto como era visto durante a sua vida terrena, mas ele continua conosco num novo modo de ser e de estar, pois ele não nos abandonou e jamais o fará. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, conforme Mateus 28, 20. Ou no Evangelho de hoje, o Senhor glorificado os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra acolhida, os sacramentos, em especial a Eucaristia, o serviço fraterno, o empenho no trabalho pelo anúncio eficaz do reino de Deus, são os sinais de que Ele continua entre nós. Por isto, hoje nós também comemoramos, como cristãos, aqui, né, eu parei aqui porque vai falar sobre o Dia das Comunicações, mas a gente vê e percebe, então, a profundidade desse trecho, né, da nossa profissão de fé. O catecismo, deixa eu voltar à minha apresentação, mas o catecismo, tela 2. Ele coloca exatamente essa linha, né? Não vou adentrar muito, porque a própria homilia ela entra já em profundidade nesse trecho, mas ele coloca em linha dizendo o seguinte, que o Cristo, o corpo de Cristo, ele já havia sido glorificado através da ressurreição. Mas mesmo tendo sido glorificado e tendo algumas experiências que antes não tinha, né? Após a ressurreição, por exemplo, a gente vê relatos, né, na Sagrada Escritura onde Jesus meio que atravessa paredes, né, ele entra pela casa, mesmo estando em portas fechadas. Então você já vê um aspecto de corpo glorioso do que antes era, né, assim, digamos, do Jesus que sendo Deus torna-se humano, que sendo Verbo vem entre nós. Através da assunção, ele então assume o seu lugar como filho de Deus, né? Ele assume de forma definitiva, né? O padre até coloca na homilia que a gente já não mais vê Jesus, mesmo tendo inclusive um relato, né, de Jesus aparecer para Paulo. Quando Paulo cai do cavalo, Paulo vê Jesus e o institui apóstolo, mas a gente já não mais vê Jesus como antes, né? Então, Jesus assume toda a sua glória,
né, aquilo que ele fez, né, quando o Padre Cândido coloca através de cima para baixo, ele agora faz com a sua humanidade, ele glorifica a sua humanidade também junto de Deus. E um texto, né, de ressurreição está disponível no site do Opus Dei, no final vou deixar para vocês o link, sobre ressurreição, ascensão e segunda vinda de Cristo. Diz assim: a glorificação de Cristo consiste em sua ressurreição e sua ascensão aos céus, onde Cristo está sentado à direita do Pai. A gente já percebeu que esse assentar não é apenas ocupar um espaço, mas é no sentido de ser glorificado com tudo aquilo que ele é, sendo Deus, né? O sentido geral da glorificação de Cristo está relacionado com sua morte na cruz. Como pela paixão e morte de Cristo, Deus eliminou o pecado e reconciliou o mundo consigo, de modo semelhante pela ressurreição de Cristo, Deus inaugurou a vida do mundo futuro e a colocou à disposição dos homens. Quanta profundidade a gente vê, né, no nosso credo. Num pequeno trecho, quanta coisa, né? Às vezes a gente professa sem saber o que a gente está falando. Então, aqui a gente assume para nós a virtude da esperança, o desejo da vinda de Cristo. Aqui a gente assume a glorificação de Cristo como sendo Deus. E aqui a gente vai dividir em 2 pontos esse primeiro trecho. O primeiro é esse aspecto do subir aos céus, né? O corpo de Cristo ele foi glorificado desde o instante da ressurreição, né? Como provam as propriedades novas e sobrenaturais que desfruta a partir de agora em caráter permanente. A última aparição de Jesus termina com a entrada irreversível da sua humanidade na glória divina. Então, é exatamente isso que eu acabei de falar com vocês, né? Então, mesmo Cristo já tendo sido glorificado através da sua ressurreição, através da ascensão, então, é como se fosse a última aparição que termina com essa entrada irreversível da humanidade de Cristo na glória divina. Se a gente pegar, né, o catecismo, ele tem uma riqueza muito grande de detalhes sobre essa glorificação do corpo de Cristo, né? Ele até revela que ele até fala que depois da ressurreição, Cristo até comeu, né? Mesmo tendo um corpo glorioso, ele ainda estabelecia a sua humanidade. Por isso que quando o catecismo coloca essa entrada irreversível da humanidade, é porque Cristo realmente foi como ele era, mesmo no seu corpo glorioso, né? E o segundo aspecto é esse aspecto do sentar-se à direita do Pai. Por direita, né, o catecismo vai nos ensinar que nós entendemos a glória e a honra da divindade, onde aquele que existia como Filho de Deus antes de todos os séculos, como Deus e consubstancial ao Pai, se sentou então corporalmente depois de encarnar-se e da sua carne ser glorificada. Olha para você ver quanta profundidade, né? Cristo vem ao mundo como nós, como homem, e ele então estabelece, já era Deus desde sempre, consubstancial ao Pai, e ele estabelece então, através da sua morte e ressurreição, a remissão dos nossos pecados e nos dá a vida. Então ele retorna, digamos, para o seu lugar para nos garantir o céu, né? Para nos garantir essa vida. Vou para o céu preparar um lugar para vós, né? Para cada um de nós. Então, acho muito importante, né, esse trecho, porque ele vai nos remeter novamente àquilo que nós temos que nos firmar enquanto cristãos, né? A gente não vive nesse mundo, não caminha nesse mundo, não luta contra os nossos pecados por medo do inferno, não. A gente luta para alcançar aquilo que Cristo já está preparando para nós, que é o céu. Então, em resumo, né, depois de 40 dias, período em que se mostrou aos apóstolos sobre os traços de uma humanidade comum que escondia sua glória de ressuscitado, Cristo sobe aos céus e se senta à direita do Pai. Ele é o Senhor que reina agora com sua humanidade na glória eterna do Filho de Deus e intercede incessantemente a nosso favor junto ao Pai. Envia-nos o Espírito Santo e nos dá a esperança de estar com ele um dia, tendo nos preparado um lugar. Isso aqui é muito que a gente vai ver mais para frente sobre a virtude da esperança, né?
Ele envia o Espírito Santo, que nos dá a força para lutar neste mundo, para então alcançar um dia o lugar que nos foi preparado. Esse aqui está no compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Eu acredito que alguns dos meninos já devem ter tratado com vocês. O compêndio, ele foi, ele é um resumo de todo o catecismo, como se fosse o WillCat, né, para jovem, mas o compêndio ele foi um resumo, e inclusive foi liderado, né, o estudo para fazer esse resumo foi liderado pelo Papa Bento XVI, na época ainda cardeal. E a segunda parte da aula é sobre essa outra, né, o artigo 7, capítulo 2, uma outra parte da nossa profissão de fé, onde fala de onde virá julgar os vivos e os mortos. O Senhor virá, então, como supremo juiz misericordioso para julgar os vivos e os mortos. É o juízo universal, no qual os segredos dos corações serão revelados, assim como a conduta de cada um diante de Deus em relação ao próximo. Esse juízo sancionará a sentença que cada um recebeu após a morte. Todo homem será acumulado de vida ou condenado, por toda a eternidade, segundo suas obras. Assim se consumará o reino de Deus, pois Deus será tudo em todos. Nessa parte, a gente começa, então, a professar a fé na segunda vinda de Cristo, na vinda gloriosa de Cristo. Né? Essa parte anterior que a gente acabou de ver vai falar que, de forma definitiva, Jesus sobe ao céu com sua humanidade e ele não mais será visto dessa maneira. Agora, então, a gente fala, agora eu aguardo a vinda gloriosa de Cristo, essa vinda gloriosa para julgar os vivos e os mortos. E aí o catecismo, né, ele aprofunda muito como será esse julgamento, aprofunda muito, nós vamos ver aqui um pouco, sobre esses aspectos do tempo, né, que a gente não pode prever, que já foi prescrito pelo Pai. Vai falar também do que vai acontecer, né, que é necessário ainda uma outra investida de Satanás sobre o mundo para que ele possa vir. Então, é um outro trecho muito rico do nosso credo, da nossa profissão de fé. Eu vou fazer a mesma maneira, tá? Primeiro ponto, segundo ponto, para a gente entender divididinho aqui certinho. De onde virá? Né? Então, aqui nós professamos a parousia, é o advento glorioso de Cristo. A segunda vinda de Cristo, a vinda gloriosa dele. Né? Para quem não conhecia, esse termo significa isso, né? A vinda gloriosa de Cristo. É muito interessante, porque quando a gente volta na história da igreja, que a gente visita igrejas muito antigas, eu lembro que eu visitei uma no Espírito Santo, quando eu viajei para lá, as pessoas que construíam as igrejas antes, os grandes templos, aqueles templos imensos, eles construíam a igreja com bases muito firmes, né? Porque eles queriam e acreditavam que aquela igreja ela tinha que ser sustentada até a vinda de Cristo, até a parousia. Então, eles entendiam isso naquela época. Hoje a gente constrói a igreja e derruba muito fácil, né? Todo dia está trocando as coisas. Mas, assim, existe um sentido muito grande por trás disso. Então, a partir da ascensão do Senhor, o advento de Cristo na glória é iminente, embora não nos caiba saber os tempos e os momentos que o Pai fixou na sua autoridade. Está lá em Atos 1, 7. Esse acontecimento escatológico pode ocorrer a qualquer momento, ainda que estejamos retidos, tanto ele como a provação final que há de precedê-lo. Então, assim, é muito importante que a gente, eu acho que aqui deixa, né, todo cristão alerta, quando a gente fala dessa vinda de Cristo, a experiência de não saber quando será. Pode ser agora, a gente está aqui na aula e Jesus volta, quando pode ser daqui a anos. O que a gente sabe é que não cabe a nós, como a palavra vai dizer, entender os tempos e os momentos.
E também é por isso que é necessário estar como aquelas virgens vigilantes, né? Que estão preparadas para a chegada de Cristo. Isso aqui, esse é o parágrafo 673 do Catecismo. E a gente então entra para o segundo ponto. Primeiro ponto, de onde há de vir, e julgará os vivos e os mortos. Cristo julgará com o poder que adquiriu como Redentor do mundo, que veio para salvar os homens. Os segredos dos corações serão revelados, bem como a conduta de cada um em relação a Deus e ao próximo. Todo homem será repleto de vida ou condenado pela eternidade, de acordo com suas obras. Assim se realizará a plenitude de Cristo, na qual Deus será tudo em todos. Eu já tinha colocado um pedaço disso aqui no início, um resumo. Então, esse vir e julgar os vivos e os mortos é Deus, é Jesus Cristo, então, como Redentor do mundo, estabelecendo, na palavra a gente vê muito, né? Na imagem, vocês podem perceber também, Jesus, como se Jesus colocasse a sua direita e a sua esquerda, né? Fosse dividindo mesmo aqueles que tiveram, né, a boa conduta, a abertura à graça. É muito importante que o catecismo deixa muito claro que esse julgamento ele não será somente pelas obras, mas também a abertura à graça de Deus, a graça operante de Cristo, do Espírito Santo em nossa vida. Então, a ideia, né, desse julgar vivos e mortos é mais ou menos essa. Até aqui alguém tem alguma dúvida, quer colocar alguma coisa, fazer alguma contribuição? Eu tenho uma pergunta. Sim. É porque uma vez eu ouvi dizer que, tipo, em relação a essa questão do julgamento, nós queríamos, né, quando a gente morrer e tudo, ter clareza de toda a nossa vida e, tipo assim, a partir daí a gente iria aceitar ou não viver com Jesus, que na verdade não seria, tipo assim, como é que eu vou explicar isso? Tipo, Deus nos julgando, tipo, contando os nossos pecados, tipo, você fez isso, você fez aquilo, botando na balança e tipo, falando se você ser condenado ou não. Mas seria mais a gente, com base na nossa vida, percebendo se a gente quer estar aberta à graça do céu ou não. E aí eu fiquei na dúvida agora com essa... Aqui eu vou até colocar essa pergunta, porque é uma questão que eu também já ouvi falar, só que eu acho que ela tem uma distorção cristã, tá? Por que eu falo uma distorção? Porque a partir do momento onde você morre, já está estabelecido, né, a misericórdia, a justiça divina sobre aquilo que você viveu. É por isso que a gente reza, sim, pelas almas que estão no purgatório, mas aquelas que digamos, já foi para o inferno, é inferno, né? Não tem a solução, digamos assim, né? Então, o que vem, esse julgamento, né, diante do que a gente vê no catecismo aqui, não é eu assumir e falar assim, não, eu aceito a graça de Deus ou eu não aceito a graça de Deus, porque já não tem mais. Se eu já morri, não tem mais essa opção, né? Diante do entendimento, talvez aí os meninos, o Paulo também tenha algo a colocar sobre isso, diante do entendimento do que eu já conheço sobre essa questão do julgamento, já está estabelecido, né? Aqui ainda coloca assim, que os segredos dos corações eles serão revelados, é como se realmente Deus colocasse diante de nós aquilo que a gente fez de bom, de ruim, e a partir dali estabelecesse o julgamento. E aí, aqui está um aspecto que eu acho que hoje a gente cai muito enquanto cristãos, que é brincar com a misericórdia divina, né? A gente olha e fala, Deus é misericordioso, então vou viver minha vida, vou fazer o que eu tenho de fazer, viver meus pecados, não vou lutar, não sou aberto à graça. E assim, a gente acha que vai chegar num momento onde tudo vai mudar, né? Deus é misericordioso, sim. Tá? Deus é misericordioso, mas ele é justo, e a justiça de Deus é diferente da justiça dos homens. Né? Então, é claro que quando esse julgamento acontecer, há esse aspecto, né, que está aqui, do homem que foi condenado pela eternidade por aquilo que ele fez ou deixou de fazer, de acordo com suas obras, de acordo também com a graça. Eu não sei se ficou um pouco mais claro, Natália,
mas eu vou me comprometer até mesmo pesquisar um pouco mais sobre isso, né, e trazer isso um pouco mais embasado para você. Mas, assim, a resposta diante do meu conhecimento hoje, o que eu entendo a partir do que eu estudei morremos, já está estabelecido, tá? O que a gente aguarda é essa vinda de Cristo, né? Esse retorno de Cristo para nos julgar. Agora, enquanto a gente ainda está nessa vida, aí ainda tem solução, digamos, né? Não tem, assim, muito distante os dois conceitos de depois, na hora do julgamento, Deus poder te dar a oportunidade de falar, não, eu abro a graça. Não, isso você teve seu tempo inteiro de vida para poder fazer. E aí eu entro aqui até no aspecto um pouco, que eu já ouvi isso, né, da galera dos testemunhas de Jeová, sabe? Eu já vi esse aspecto muito no discurso deles, de como, quando Cristo voltar, aí eu vou ter a oportunidade de me abrir a graça ou não, né? Por isso que eu disse que há uma distorção aí nesse ensinamento. Entendi. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta, gente? Alguma colocação também sobre isso? Gosto sempre de dizer, né? Estou aqui, assim, estou maravilhado com a profundidade do que eu aprendi estudando aqui para trazer para vocês, e talvez vocês já tenham algum outro conhecimento prévio sobre isso, quiser contribuir, a gente está aqui para isso, para crescer juntos. Ô, Mike, eu queria só pontuar nisso que a Natália tinha falado, que é bem comum mesmo, né? Esse discurso a respeito não é Deus trazendo os pesos e medidas, mas a sua vida, né, trazendo seu peso e medida. É como se tirasse de Deus a responsabilidade do juízo e colocasse na sua alma e na sua ação, vamos dizer assim, né, no seu traçado histórico, o seu próprio juízo. É um pouco assim, estranho falar, para falar a verdade, mas o catecismo e a doutrina da igreja, eles sempre verteram por esse ponto, né, que o Mike incidiu aqui, no qual Deus ele faz mesmo um julgamento. Para falar a verdade, eu não sei, né, eu tenho um conhecimento limitado do assunto também, eu não morri e não voltei para saber como que é o negócio, mas eu acredito muito que possa ter sim um aspecto de, claro, pelo feedback que eu tive de vida, assim que eu morri, eu vou saber se eu estou em estado de graça ou não, no momento exato da minha morte. E Deus não vai dar uma esperança X, né, digamos assim, mas ele vai fazer um julgamento. Olha, Paulo, com base aqui na sua vida, você me amou, mas me amou incompletamente. Então te sobra o purgatório, porque você não pode entrar na graça. Ok, Senhor, é a solução, vamos lá. Só que eu acho, Natália, que a confusão ela é causada principalmente por causa das almas do inferno. Acontece sim que a alma ela pode estar num estado tão profundo de inimizade com Deus que no momento da morte ela olha ali para a glória eterna e já se volta automaticamente para o inferno. Talvez eu acho que seja essa questão que é muito difundida e que não sei, não entendo nada de mística, tá? Mas pelo que já ouvi falar de alguns relatos, de alguns livros e tudo, mais ou menos é assim que acontece. Talvez sejam esses relatos que o pessoal sai divulgando, né? E tudo mais, e acaba dando um certo conhecimento dúbio, se isso se aplica também para a alma que é salva e tudo mais. Mas só para fechar o raciocínio. Sim. Eu acho que... Pode falar, desculpa, Mike. Não, pode falar, Natália, pode falar. Depois eu coloco as duas questões. Não concordo com isso que vocês falaram da questão de que, né, nossa vida, que a gente tem, inclusive, né, que se preocupar em relação a viver uma boa vida, mas, tipo assim, que eu fiquei parando para pensar muito foi a respeito disso que você falou, Paulo, que acho que as decisões que a gente toma em vida, elas também, acho que automaticamente elas vão nos levar para o que vai ser no final das contas depois que a gente morrer. Então, uma pessoa que amou muito pouco a Deus na vida, que não se interessou por Deus, né, nem quis buscar ele durante a vida, né, por que será que essa pessoa iria fazer isso depois da morte também? Não tirando de Deus o
o juízo, não querendo colocar essa decisão para nós, porque não cabe a nós mesmos, mas eu fiquei pensando, assim, até que ponto também Deus se apresenta, né, na sua misericórdia para poder salvar todos, no sentido de que ele quer salvar todos nós. Então, né, não sei, eu fiquei confusa em relação a essa parte final, mas... Sim, mais ou menos... nunca vai saber, só quando a gente morrer. É mais no sentido de salvar todos, mas todos aqueles que desejam, né, essa salvação. Ela está de graça, ela está gratuita, ela foi dada e estabelecida desde o primeiro, né, quando aqui a gente entra um pouco atrás, né, no catecismo, onde fala que Jesus foi lá na mansão dos mortos, e então, assim, ele visita, então ele vai visita a humanidade desde Adão e Eva até o último que vai nascer na volta gloriosa de Cristo. Então ele já dá essa experiência da graça, né? Porque você imagina, é até engraçado pensar que seria muito fácil, né? Eu não sei se vocês sentem isso quando a gente vê um discurso como esse, né, que a Natália trouxe para a gente poder discutir. É muito fácil, imagina, eu vivo minha vida toda do jeito... Chegou lá, eu olhei e falei, cara, minha alma está muito distante do Senhor, né? E eu falasse, não, agora, depois de morto, eu aceito a graça. Não, eu aceito e me unir com seria muito fácil, né? As pessoas, a gente passaria por essa terra, você imagina o que seria esse mundo, né? Então, assim, uma questão que quando Paulo foi falando, eu lembrei também de reforçar aqui, que assim como o céu, ele não é um lugar, o Padre Cândido coloca, que não é um lugar físico, né? O inferno também não, mas é um estado da nossa alma, poderia dizer, né? Não está fugindo a palavra agora, mas de distância da nossa alma de Cristo. Então, assim, a graça de Deus, ela é tão grande, a minha vida foi tão distante, eu tenho uma origem tão distante na minha alma da graça de Deus, que eu me volto ao inferno. Tem aqueles... né, a igreja ensina que tem aqueles que estão ali, que vão passar por um período para alcançar, para se sentirem, para a alma estar digna de estar diante de Deus, e aqueles que morrem em pecado e que a alma realmente já não se encontra mais, né, já não tem mais esse estabelecer de encontro com Cristo. E um segundo aspecto, né, dessa vinda de Cristo até mesmo, né, a igreja nos ensina que, igual Paulo disse, né, assim que eu morro, já existe um julgamento. Né? A igreja nos ensina isso, né, igual Paulo falou, eu não sei como que não morri para isso, né, assim, a gente está brincando com isso, mas o fato, né, de já estabelecer esse julgamento, na vinda de Cristo, o nosso corpo, né, não esse corpo pó, né, mas ele se torna também, através da vinda de Cristo, aqueles que vão viver com Cristo pela eternidade, se torna também um corpo glorioso, né? Então, assim, a única pessoa que já teve essa experiência de, não sendo Deus, de já viver em corpo e alma, com um corpo glorioso, junto de Deus, é Nossa Senhora. Então, aqui a gente vai pegando vários aspectos, assim, e é gostoso discutir sobre isso e aprofundar nisso, né, porque vai vindo essas dúvidas, né, e de coisas que a gente já aprendeu, que a gente já escutou, até mesmo na catequese, para que a gente possa ir amadurecendo e entrando, talvez, no caminho daquilo que a própria igreja ensina. Mais alguma dúvida até aqui? É sobre essa questão do julgamento, eu tô perguntando muito, né? Foi mal. Não, pode ficar à vontade, Natália. Mas sobre isso, de que, tipo assim, a gente tem julgamento quando a gente morre e depois vai ter esse outro, quando Jesus voltar. Mas não é que sejam dois julgamentos diferentes, né? Esse segundo vai só reafirmar o que a gente viveu na hora que a gente morreu. E aí, as pessoas que ainda estiverem vivas, elas vão passar só por um julgamento, é isso? Pelo entendimento que eu tenho hoje, diante daquilo que eu estudei para esse momento, né? Não tem também muito
estudo em relação a isso, é exatamente isso. O nosso corpo, então, espera a volta gloriosa de Cristo, mas nós já estamos julgados, né? Não tem um segundo julgamento. Entendi. É que nem as almas, né? Por exemplo, os santos que já estão no céu, só que aí eles vão estar agora, né, depois da segunda volta de Cristo, em corpo e alma no céu. Que agora estão em alma. É isso? Isso. É mais ou menos nesse sentido mesmo. Não esse corpo, tá? É bom deixar dizer que às vezes as pessoas falam assim, enterrou ali, quando Jesus voltar, o túmulo vai abrir, o corpo vai levantar de novo. Não, mas é um corpo zumbi. É um corpo glorioso, onde já não tem mais dor, onde já não tem mais sofrimento, né? O Padre Cândido até coloca muito sobre isso. Onde a gente vive a alegria eterna de estar junto de Cristo, ou a tristeza eterna de estar condenado. E aí não tem mais, é eternidade, não tem mais. E eternidade não tem tempo, né? É isso que deixa, assim, eu não sei vocês, mas deixa um pouco agoniado, né? Assim, até o fato, a igreja, ela nos dá várias oportunidades de que nossa alma ela seja salva, inclusive das marcas do pecado que pode nos deixar no purgatório, né? Através das indulgências. Olha para você ver como é que é interessante. Porque realmente, depois que eu morro, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Aí, através das orações pelas almas do purgatório, mas aquelas que foram condenadas, está estabelecido. Né? É claro que existe a misericórdia de Deus e a gente nunca vai entender como isso funciona, mas existe, a igreja vai ensinar também que existe a justiça de Deus. Próximo aqui é um resumo final, né? Onde a gente pega esses aspectos, inclusive o aspecto do fim do mundo, né? Que a gente ouve tanto falar e todo dia tem alguém falando que é fim do mundo. O primeiro ponto é que Cristo, Senhor, já reina pela igreja, mas ainda não lhe estão submetidas todas as coisas desse mundo. O triunfo do reino de Cristo não se dará sem uma última investida das potências do mal. Ou seja, Cristo morreu, estabelece, né, digamos assim, institui a igreja aos pés da cruz. Eu não sei se já foi abordado algo sobre isso, mas a igreja não é estabelecida em Pentecostes, ela é estabelecida aos pés da cruz, com aqueles que estavam ali diante de Cristo, que o sangue se derrama sobre eles. Então, Cristo começa a reinar através da igreja no mundo. Só que as coisas, né, a gente pode perceber isso, as coisas já nem todas as coisas estão sob o domínio de Cristo. O nosso coração, a nossa vida, uma vez que a gente entrega e se doa, Cristo estabelece o senhorio através de nós, vamos dizer, né, no nosso trabalho, do desejo de agradar a Deus, mas nem todas as coisas estão no seu domínio, através até por causa do livre-arbítrio que nós temos. Então, esse triunfo, ele não se dará sem uma última investida de Satanás, né, das potências do mal, o catecismo vai colocar. No dia do juízo, por ocasião do fim do mundo, Cristo virá na glória para realizar o triunfo definitivo do bem sobre o mal, os quais, como o trigo e o joio, terão crescido juntos ao longo da história. Aqui é interessante colocar um aspecto que uma vez a gente conversava aí com um amigo nosso, alguns de vocês devem conhecer o Everton, né? Ele colocou um aspecto para a gente sobre a virtude da esperança, que isso parece uma coisa assim meio de doido, né? É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, às vezes sentar, discutir um pouco sobre o que a igreja nos ensina. Ele colocou sobre essa volta de Cristo e sobre essa investida de Satanás, as coisas, né? Jesus, a palavra de Deus, né? Jesus vai dizendo o que vai acontecer antes dessa vinda. E se a gente pega e observa, né, tudo o que foi sendo colocado, a gente então começa a perceber muitas dessas coisas já acontecendo há muito tempo, né? Na história da igreja, né? Muito tempo. E a gente, então, corre o risco e aí que está um ponto importante para a gente desmistificar, por exemplo, a teologia da libertação
outros discursos, né, um pouco distorcidos da fé cristã, que se a gente começa a querer estabelecer um reino de Cristo nesse mundo, onde todas as pessoas se amam, onde há igualdade, é claro que nós temos que fazer isso através da nossa vida, mas não com a certeza de que isso vai acontecer aqui. Não sei se vocês estão me entendendo, porque senão é como se a gente estivesse atrasando a vinda de Cristo. Se Cristo falou que vai acontecer isso, vai acontecer pestes, vai acontecer não sei o quê, vai ter guerra, e a gente começa então, não, é paz, é isso, é aquilo, ser aquelas coisas uns discursos muito bonitos, né? E a gente não se importa com a salvação da nossa alma e com a salvação da alma dos irmãos, daqueles que estão à nossa volta, e isso que é o importante, e é por isso que a gente luta, a gente começa então quase que assim, é claro que a gente não faz isso consciente, né? E não é isso que acontece, mas é como se a gente estivesse atrasando essa vinda de Cristo, esse julgamento final. Eu não sei se deu para entender o que eu quis dizer, mas assim, se Cristo falou que muitas coisas ruins, que ia existir uma investida de Satanás, e a gente começa como cristãos a achar que o estabelecer do Senhor e de Jesus é nesse mundo, e que vai ser paz e amor, né? Aqui nesse mundo, a gente então começa a atrasar, começa a ter um discurso como se estivesse atrasando a vinda de Cristo. Ele falou, vai acontecer isso e eu vou voltar. Então, mas se os discursos, essas linhas que a gente vê muito infelizmente, dentro da igreja, ela vai totalmente contra isso aqui. Aqui está um ponto assim, muito importante para a gente perceber as linhas que existem e que vão contra os ensinamentos da igreja, aquilo que Cristo deixou para os santos padres, e que durante todo o tempo na igreja foi sendo estabelecido até chegar no que a gente está estudando hoje. Então, esse discurso, né, de paz e amor, é por isso que o amor que a gente vê na Sagrada Escritura hoje tem uma profundidade de palavra muito maior sobre a caridade. Então, são aspectos que a gente precisa tomar muito cuidado. Não dá para a gente entrar muito, mais na frente também no catecismo, vai falar um pouco sobre isso. E na doutrina social da igreja fala muito mais. Tá? A doutrina social da igreja ela vai aprofundar exatamente nesses aspectos. E o último, né, ao vir no fim dos tempos, para julgar os vivos e os mortos, Cristo glorioso revelará a disposição secreta dos corações e retribuirá a cada um segundo as suas obras e segundo tiver acolhido ou rejeitado a graça de Deus. Então, isso aqui é o fechamento aí do nosso, desses dois pontos, né? Desses dois artigos. Alguém tem alguma coisa para falar? Paulo quer complementar alguma coisa? Eu tenho uma outra pergunta, que eu nunca entendi muito bem, tipo assim, parece muito básica essa dúvida, mas por exemplo, Jesus morreu, tá, venceu o pecado através da morte dele. Aí, o que eu fico pensando, às vezes, é que, tipo assim, teoricamente, então, não era para ter mais pecado no mundo. Só que a gente ainda tá vivendo, tipo assim, num mundo que tem tristeza, né, que tem sofrimento, que tem pecado. E aí eu tava até vendo isso, que tem uma parte dessa que fala, né, lá no artigo, acho que 672 aqui do Catecismo, que fala disso. E aí eu fiquei na dúvida, tipo assim, então, na verdade, esse tempo que a gente tá, não é que Jesus, tipo assim, Jesus venceu tudo isso, mas a gente ainda vive nisso porque ainda vai ser, melhorado. Não sei explicar. Né? Assim, tem uma comparação, Natália, que eu gosto muito geralmente quando a gente vai pregar em experiência de oração, a gente faz muito ela. Né? Quando a gente vai pregar sobre pecado e salvação, a gente dá um exemplo, né, do cheque. Né? Eu não sei se vocês... vamos pegar o cartão de crédito, né? Vamos pegar cartão de crédito que todo mundo conhece. Mas Cristo, através da sua morte, ele nos deu um crédito. Ele falou, já está todo mundo com a garantia da salvação. Tá? Então, durante a vida, vocês vão ter que ir lutando para pagar essa fatura.
Entendeu? Então, é mais ou menos esse conceito. A salvação já nos é garantida, assinada, é um cheque, sabe? Quem teve esse cheque é até melhor o exemplo. Tá ali, já te deu, tá entregue, tá na sua mão, você já ganhou. Agora, quando você morre, precisa ter aquele dinheiro para descontar o cheque. Né? Cristo carregou as nossas dores sobre si, ele, né, morreu pelos nossos pecados. É por isso que ele não morreu pelos pecados que eu ainda cometo, no sentido assim, deixa eu ver como que eu posso me expressar melhor. Porque igual você colocou assim, não deveria existir pecado no mundo. Na verdade, Cristo já morreu pelos pecados que eu ainda vou cometer. Ele já sabia disso, ele já sabia da minha imperfeição. Né? Então, ele já me deu o cheque sabendo disso. Agora, a minha vida, é por isso que existe essa dimensão da salvação. A minha vida, eu preciso lutar contra esses pecados. Então, nesse aspecto, né, de quando Deus abrir a intenção do coração do homem, que Deus olhar o quanto você foi aberto à graça, o quanto você lutou, aí incide a misericórdia, incide a justiça. Né? É mais ou menos nesse... tivesse que cuidar desse cheque, né? Tipo assim, Exato. só que Exato. já foi pago. Exato, não é sair gastando ele, já tô salvo, já não tem, posso fazer o que eu quiser. Não, eu preciso ter um crédito para que no fim do mês a fatura desconte. Eu Isso tenho acho que faz dinheiro até para pagar a sentido por causa da liberdade, né, humana também. Exato, Pensar, né? exato. Entendi. Porque senão volta, né, a um cristianismo muito fácil. Você imaginar que Cristo já morreu, então não tem pecado. Um dia eu falei até com o meu diretor espiritual, né? Assim, seria muito fácil, né? Eu falei, não, eu estava reclamando algumas coisas sobre a vida, algumas coisas do trabalho, tal, não sei o que. Ele virou para mim, seria muito fácil, né? Seria só viver a vida de perna para o ar e todo mundo ia para o céu. Né? Então, isso não é próprio do cristianismo, né? É um outro ponto que sempre chama um alerta. Quando há algo muito e a gente vê, né, Natália, muito esses discursos, né, em muitas linhas, até mesmo dentro da igreja. Tem pessoas que não aceitaram a graça. Né, então, assim, como que o julgamento pode ser igual, se Deus é justo? Ele é misericordioso, mas Deus também é justo. Né, então, muito... Se a gente criar uma linha de raciocínio, seria mais nesse sentido, sabe? Eu gosto de dar esse exemplo do cheque por isso. Isso é legal que você fala também. Uma vez eu li também, acho que foi até no YouCat, eu acho, ou no outro da doutrina social, lá não lembro mais. Não, foi no do Cat, isso. Que fala uma frase bem interessante, que a justiça ela não se contrapõe, ela não é oposta à misericórdia de Deus. Exato. E acho que, não sei, teve algum santo que comentou que era justiça sem misericórdia, tipo assim, é ruim do mesmo jeito que misericórdia sem a justiça. Eu não vou lembrar certo a frase, não, mas acho que é mais ou menos isso, né, que você quis dizer. Sim, é isso mesmo. Entendi. Obrigada. Por nada. Aqui eu vou deixar as referências, né? O compêndio, foi que eu utilizei bastante. O compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Tem o Catecismo, né? Isso aqui, inclusive, é interessante vocês pegarem esses parágrafos, dar uma lida nele, uma aprofundada nele. Se tiver alguma dúvida, né? Eu estou lá no grupo com vocês, pode me chamar no WhatsApp, a gente conversa. Se eu não souber a resposta, né? Porque realmente eu também estou aprendendo aqui com vocês. Eu vou atrás de um padre, a gente tem muitos contatos para poder trazer essas respostas para vocês, mas dá uma lida lá, é muito bacana, sabe, assim, entender em profundidade o que a gente está professando. Quem dera se a minha catequese, né, eu tivesse tido a oportunidade de entender o credo em tanta profundidade, como a gente está tendo a oportunidade aqui. E o YouCat, tá? Eu usei algumas coisas, assim, não coloquei nenhum trecho aqui, mas algumas coisas que eu falei eu tirei dele, né? Ele é bem mais simples, é uma linguagem bem mais simples, mas ele ajuda bastante a entender algumas coisas que podem restar dúvidas ali. E o texto, né, que eu disse para vocês, ressurreição, ascensão e segunda vida de Cristo. Ele tem uma profundidade muito maior,
né, assim, do que os trechos simplesmente que eu citei aqui. Ele vai pegar, assim, desde o início, o aspecto todo, ele é bem completo. Se alguém quiser acessar depois, o PowerPoint vai ficar disponível para vocês lá. Agora, só para a gente descontrair um pouco, é coisa rápida, tá bom? A gente não vai demorar, já está no horário de finalizar, mas eu queria que vocês pegassem, acessassem pelo celular. Antes de acessar, vamos só ver o que vai precisar ser feito, porque às vezes alguém está acompanhando pelo celular, vai ter que fazer pelo celular também. Só não sai da sala, tá? Só sair da tela e entrar no mente.com, tá? Aí vai aparecer uma telinha para você pedindo um código. O código que a gente vai inserir, a Rafa ou o Paulo puder colocar aí no chat para a gente, é o 3288-3914. Isso não é um número de telefone, não, tá? É um código que vai te dar acesso a uma sala com algumas perguntas. Não precisa ter vergonha, tá? Porque não mostra que você errou ou que você acertou. Só vai mostrar um ranking de quem acertou e de quem, às vezes, todo mundo... Um exemplo, todo mundo acertou a questão que está ali. Aí o desempate é quem foi mais rápido, tá? Então, você vai inserir seu nome. Acho que aqui a gente tem alguns repetidos aí, né? Tem muito, por exemplo, geralmente tem muito Matheus. Coloca seu sobrenome, só para a gente poder saber quem ficou em primeiro lá. Não vai aparecer quantidade de erro, de acerto de cada um, não, tá? Pode ficar tranquilo. E aí a ideia é responder as perguntas que vão aparecer na tela. São 5 perguntinhas só. E deixar esse espírito competitivo que há em você responder as respostas de forma certa e também mais rápido possível, né? A soma desses 2 aspectos, as respostas certas e o mais rápido, é que vai resultar na sua pontuação, tá bom? Eu já vou ver aqui se vocês estão entrando. É só acessar o mente.com pelo navegador. Tem 3, 4. Nós estamos em quantos na sala hoje? Fora os Paulos repetidos e eu. E as coisas, acho que são as 6, né? 7. Ô, Paulo, coloca no chat para mim, porque como para mim já tá tocando a música, eu não consigo ouvir bem vocês. Pode começar 7, já? né? 7. Eu vou liberar aqui. São 7, porque vai ao mesmo tempo, tá? Tem tempo. Algumas perguntas têm 10 segundos para responder, outras têm 15 segundos para responder, depende do tamanho da pergunta. 8 pessoas entraram. É isso mesmo, né? Acho que é isso mesmo, Mike, da quantidade que está aqui. Show. Então, vou liberar aqui a primeira pergunta. A primeira pergunta já está na tela. E aí você pode escolher a opção. Seis segundos. Opa! 5 erraram essa, hein? Vamos lá, é na entrada irreversível da humanidade de Cristo na sua glória divina. Todas as perguntas vão ter algumas outras questões para dar uma confundida, tá? Eu peguei pedaços mesmo do ensinamento, mas é aquela que mais reflete a resposta, ok? Então, quem está na frente até agora, a Natália. Próximo.
Show, todo mundo acertou essa. Vamos ver quem foi mais rápido. A Natália ainda tá na frente, que ela acertou a primeira, né? Gente, eu vou querer uma caixa de bombom no dia que a gente for encontrar presencial, hein? Se eu ganhar esse negócio. Por isso que eu tô querendo saber quem é os primeiros. Vamos lá, tem prêmio. Ainda dá tempo, tem a terceira pergunta de 5 ainda. Vamos lá, 7 acertaram essa. Ver como é que ficou aqui. Natália continua na frente. Essas 6 acertaram. Eu sei aqui o que se faz se vocês errar, hein? A vontade é de ir mais rápido. Acho que é a última, né? Isso. Eita, esse aqui foi desempate, hein? Creio no Espírito Santo. Isso aí, Natália. Você ganhou, hein? A formatura tem prêmio. Gostei demais, Paulo, gente. Muito legal. anota aí para depois você me cobrar alguma coisinha aí, tá? Tá bom, eu vou anotar no chat ali, Mike. Ô, gente, quem Pessoal, foi segundo e terceiro lugar? dá pra, Tem que dá ter pra o ver. pódio, ué. Eu fiquei. Dá pra ver? Dá pra ver, acho que foi a Eu fiquei em Rafaela. terceiro. Deixa eu ver aqui. Ah, legal, parabéns. Depois eu olho aqui e mando lá no grupo pra vocês, porque eu fechei a tela para Ah, ter que tá, abrir tudo de bem. novo. Mas, gente, assim, eu queria agradecer vocês pela atenção, pela paciência, pedir desculpa por alguma coisa, né? Talvez tenha deixado a desejar. Foi muito bom estar com vocês e a gente vai ter outras oportunidades aí, ok? Para finalizar, não sei se alguém quer falar alguma coisa, Paulo ou o Rafa quer dar algum aviso, ou a gente pode ir para a oração final. Só vou dar um último aviso. Não, só agradecer mesmo, Mike. Foi muito legal essa dinâmica final aí. Muito boa ideia. Uma boa noite a todos, né? Nos encontramos aí semana que vem, se Deus quiser. Ô, Mike, vou avisar pro pessoal. Na semana que vem a gente começa já com a parte do Espírito Santo, né? Então, para já adiantarem as leituras, a gente vai mandar melhor, né? Estruturado os pontos dos capítulos. E é isso. Às 8 horas, se Deus quiser, no próximo domingo. Show, gente. Muito obrigado por tudo e vamos rezar aqui essa oração final. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos
e inspirações que me comunicastes nesse estudo. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.